Olá, me chamo Felipe Nunes e antes de começarmos a aula, aos meus inscritos que há tanto não dou mais notícias, este vídeo daqui pra frente será uma oficina de história em quadrinhos e caso se interesse, vem interagir conosco. Vamos conhecer um pouco sobre a história das HQs. Mas antes, você sabe me dizer o que é uma história em quadrinhos? Felipe, é uma história ilustrada. Certo, mas alguém? Professor, são quadros que narram uma história ou um acontecimento. Certo, mas alguém? Mestre, é uma narrativa dividida em blocos e ilustrada. Certo, obrigado por estas definições. Todas estão certas, todavia eu tenho uma mais abrangente. Segundo Scott McCloud, uma história em quadrinhos são imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada, destinadas a transmitir informações e ou produzir uma resposta no espectador, ou como Will Eisner define no título do seu livro, a arte sequencial. Bom, agora que temos uma definição pré-estabelecida sobre o que é quadrinhos, vamos para a sua história. Não é de hoje que as HQs têm um propósito comunicativo. Na pré-história, por exemplo, o homem narrava suas caças ou acontecimentos com suas pinturas rupestres. Eu arrisco a dizer que esse é o primeiro registro de uma história em quadrinhos registrada na história da humanidade. Porém, Yellow Kid é a primeira história em quadrinhos modernas registrada nesse molde como conhecemos. Yellow Kid foi criado pelo artista americano Richard Alcorn em 1885 e era publicada nos grandes jornais nova-iorquinos. Se formos comparar Yellow Kid com as pinturas rupestres, nas pinturas não tinham obviamente textos, e essa é uma grande diferença. Em Yellow Kid, os balões de fala eram no próprio personagem, diferentemente do que hoje conhecemos como balões de fala. Richard marcou a história das histórias em quadrinhos com seus balãozinhos com as falas. A história é sobre um menino que usava um pijama amarelo e vivia em favelas, típicas de certas regiões da miséria que existia no início do século XX, na cidade de Nova York. Então, depois de Yellow, outros quadrinhos foram publicados nos jornais. Você deve estar se perguntando como os quadrinhos saíram desse formato para o formato que conhecemos hoje. O que acontece é que nos anos 30, década de ouro dos quadrinhos, surgiu os comic books, esse formato que conhecemos hoje. Livros com histórias completas, diferentemente dos quadrinhos publicados nos jornais. E o Superman marca o início da Era de Ouro.